Atividade física, melhor estado de alerta, concentração, aprendizagem, memória, produz novos neurônios, diminui a perda de cognição ao final da vida e diminui a incidência de depressão, ansiedade e doenças da mente como Alzheimer. Então, isso você tem o efeito e a explicação para isso. Por que a atividade física, seu corpo inteiro está se movimentando, está criando céu? O que é que você faz? Tem várias coisas, né? Para começar do começo, na origem da espécie, nunca sobreviveu um ser humano que não fosse apto ao movimento. Exatamente. Então, se você pega os últimos 350 mil anos da história, quando a gente tem a nossa raça ali, se você não se locomovesse muito, lutasse... Primeiro a gente era nômade, coletor e caçador. Você precisava do movimento. Isso só começa a mudar depois de 1950, 1960. Mas aí a gente vai chegar na sua pergunta. 1989. O Brasil tinha só 13,9% da população acima do peso. Tá? E tinha menos de 2% da população em academia. Eu lembro quando era criança, a academia não era uma coisa assim que... Raríssimo. Era só aqueles... Marombado, que era peso de ferro, aquelas coisas bem... Hoje, você tem quase 8% da população em academia. E você tem 66% da população acima do peso. Olha a escalada que foi de... E é normal as pessoas quererem relacionar isso à alimentação. Mas não é... A alimentação é um pequeno fator aí. Sem querer desmerecer a alimentação. Mas até final da década de 80, um brasileiro dava em média 10 mil passos por dia. Se você pegar o seu relógio ou medir, um brasileiro hoje, em média, os estudos mostram que ele dá 2.400 passos por dia. Quando você vê a quantidade de calorias de 10 mil passos, 2.400 passos, a gente está falando que um cara está deixando de gastar 400 calorias todos os dias. Então eu faço um desafio com quem... E não necessariamente ingerindo menos alimento para compensar isso, Não está ingerindo menos. Eventualmente está até um pouquinho mais. Então, quando uma pessoa fala... atividade física não resolve. Eu falei, não resolve. Então eu falo o seguinte, me faz 90 dias, escolhe o seu jeito, você vai gastar 400 calorias por dia. Invariavelmente, essa pessoa primeiro muda a composição corporal e emagrece, ponto. Então, até por isso, todo o nosso corpo depende do movimento para funcionar bem. Então, você não vai encontrar nenhum médico, do pediatra ao geriatra, passando por um oncologista, eu sou membro do Conselho do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, passando por cardiologista, endócrino, todos eles vão indicar atividade física. Por uma questão de sobrevivência, de adaptação ao meio ambiente, todos os nossos órgãos respondem melhor ao movimento. Então, quando você fala da atividade física em relação ao cérebro, você pode falar liberação de uma série de neurotransmissores que são responsáveis pela sensação do bem-estar. E uma coisa está ligada à outra. Você tem dois sistemas que controlam o nosso sono. Um é o ciclo circadiano, dia e noite, mas você tem um sistema que é o sistema chamado adenosina. O que é a adenosina? Tudo que você vai gastar de energia é uma moeda que o nosso corpo tem que chama ATP. Né? Então você gasta ATP. Sempre que você gera energia, o produto disso é a adenosina. Tá? Então quanto mais adenosina você tem, mais sono, mais cansado você fica. Então pensar gasta energia. Bom, nosso cérebro gasta 20% da energia que a gente gasta ao longo do dia. Coração bater, enfim, tudo isso gasta energia. Então, se você faz atividade física, você tem muito mais adenosina, você tem um sono reparador melhor. O sono, ele é o pilar de tudo. Sem sono, você não tem estilo de vida. Então, dorme pouco. Então, isso melhora muito a saúde emocional. Então, a atividade física indiretamente contribui com a melhora da saúde emocional, não só pela liberação de neurotransmissores, mas porque vai melhorar a qualidade do sono, enfim. Você tem produção de novos neurônios. Hoje é provado que você, fazendo atividade física regular, você tem neurogênese, ou seja, você começa a produzir novos neurônios. Outra coisa, às vezes, a pessoa mais velha, fisicamente ativa, até tem sinais de Alzheimer, mas você tem, como você falou, as sinapses, outros caminhos que foram encontrados ali e que você não manifesta a doença. Então, você tem um hormônio chamado irisina, né, que o nosso corpo produz quando a gente faz atividade física, que ele é muito benéfico para a saúde do nosso cérebro.
A gente passou pela pandemia, e aí quando você pega as pessoas fisicamente ativas com sedentárias, o índice de mortalidade e internações em pessoas fisicamente ativas é infinitamente menor.